Bom dia, pessoal. Me chamo Clebson, sou engenheiro florestal, mestre em manejo florestal e atualmente doutorando em manejo florestal pela Universidade Federal do Paraná. Quero agradecer, né, toda a organização da AgroTeams, Secretaria de Agricultura, SEAGRO, do Estado do Tocantins, pelo convite, né, para estar falando de um assunto tão interessante, né, e relevante como o Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Quero agradecer também o Marcelo, né, que é o gerente de agricultura de baixo carbono aí da SEAGRO, né? Obrigado, Marcelo, aí por ter lembrado do meu nome. Eu iniciei meus trabalhos, né, com ILPF no ano de 2016, né, quando eu fui fazer meu mestrado na UFMT lá de Mato Grosso, né, em Cuiabá. Então, quando eu prestei, né, a seleção, eu propus, né, desenvolver minha pesquisa com afilamento do fuste de eucalipto, né? E, e quando eu cheguei lá, né, logo em seguida a Embrapa, né, foi até o FMT com uma demanda de pesquisa, né, que era exatamente com o que eu tinha proposto de trabalhar no meu mestrado, que era trabalhar com afilamento do fuste dessas árvores lá de eucalipto, né, dos ILPF lá de Sinop, da Embrapa Agro-Silvopastoril. Então eu, juntamente com o meu orientador, acatamos a ideia, né, e começamos a trabalhar. Então eu comecei, né, a trabalhar, ir para Sinop, né, e ficar lá trabalhando nos sistemas integrados, sob supervisão lá do Hélio Tonini, né, que é pesquisador da Embrapa. E também desenvolvi outros trabalhos em parceria com empresas privadas, né, principalmente lá no Alto Pantanal Mato Grossense, né, região que a pecuária é bem forte. E lá a gente desenvolveu também alguns trabalhos técnicos, científicos lá, né, lá principalmente era pecuária e floresta. E o componente florestal o principal, né, o mais plantado lá, nesse caso seria a teca. Então, desde então, eu venho trabalhando, né, com ILPF, tanto no campo da pesquisa, como também com algumas consultorias, produtores. Nesse período também eu tive a oportunidade de coordenar um projeto, né, de LPF no estado do Tocantins, que mais ao final dessa palestra eu vou falar mais um pouco sobre essa experiência. Nessa palestra, é, esses serão os tópicos, né, que serão abordados, né? A expansão da agropecuária, a introdução sobre os VLPFs, as diferentes modalidades, né, que constituem os sistemas VLPFs, a seleção de sistemas, né, como selecionar um determinado sistema ILPF para implantar na sua propriedade, os benefícios, né, que esses sistemas proporcionam, né, que são inúmeros, mas eu elenquei alguns que eu acho que sejam os mais importantes. E uma experiência prática, né, com implantação de LPF no estado do Tocantins. Então, falando um pouco sobre a expansão da agropecuária, né, pessoal? Então, se nós refletirmos um pouco, né, pensarmos assim, a gente tem que aumentar, né, a produção, temos que aumentar a produção da agropecuária, porque existe, né, por trás disso uma demanda, né, pelos produtos, né, derivados da agropecuária, derivados das florestas plantadas, enfim. Então, e essa demanda, né, ela está atrelada principalmente aí ao crescente aumento, né, da população mundial, né? Então, isso faz com que temos cada vez mais uma demanda por produtos, por alimentos, né? E também, né, a população ela está mudando seu padrão de consumo, né? Então, as pessoas estão cada vez mais preocupadas, né, em saber a origem dos produtos que elas estão comprando, né? Como que esse produto está sendo produzido lá no campo, né? Tanto que hoje já existe várias certificações aí que vão no campo, né? Ver como que está sendo produzido. Então, como que nós vamos fazer, né, para aumentar essa produção, né? E por outro lado, pessoal, nós ainda temos, né, que reduzir o desmatamento, nós temos que reduzir as emissões de gás de efeito estufa, nós temos que manter o nosso ecossistema em equilíbrio, né? Então, como que nós vamos, né, equilibrar essas demandas, né? Demanda por alimento, né,
consequentemente temos que aumentar a produção, e temos a demanda também ambiental. Então, uma forma de equilibrar essas demandas, né, é aumentando a eficiência dos nossos sistemas de produção. Né? E uma forma, né, uma estratégia, pode ser o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, né, através da adoção de novas tecnologias, né? Hoje já temos muitas tecnologias aí desenvolvidas para o campo. Então temos que fazer com que essas tecnologias elas cheguem até o produtor, né, e que ele de fato coloque elas em prática, né, para aumentar a eficiência aí dos seus sistemas de produção. Temos que também intensificar o uso da terra, né, e otimizar os espaços. Ou seja, né, com os sistemas integrados de produção, nós conseguimos fazer isso, intensificar o uso da terra. Então, ao invés de ter uma única área com lavoura, uma única área com pecuária, uma única área com floresta, né, os plantios solteiros, monocultivos, eu posso intensificar, né, ter esses três componentes dentro de uma mesma área. Consequentemente, eu otimizo o espaço e aumento a produtividade. Então, um pouco aqui sobre o sistema ILPF, né, uma breve introdução. É uma estratégia que visa a produção sustentável, né, e integra diferentes atividades, né, componentes agrícolas, atividade de pecuária e atividade florestal, sendo que são realizados dentro de uma mesma área, né, em cultivo consorciado, em sucessão ou de forma rotacionada. E é um sistema que preconiza aí, né, a viabilidade econômica, que eu sempre, quando eu falo sobre o sistema, eu gosto de tocar nesse assunto. Que o sistema ele tem que ter viabilidade econômica para o produtor. Isso importa e muito para o produtor. Então, né, os sistemas integrados de produção, os LPF, ele constitui, né, em diferentes modalidades. Eu vou falar aqui, né, das 4 modalidades que constituem os LPF. Então, a primeira delas aqui é a lavoura pecuária, né? Então, é um sistema que você tem tanto a lavoura, né, quanto a pecuária dentro do mesmo sistema. É um sistema um dos mais difundidos hoje, né? Principalmente quando se fala em cerrado, né? Temos aí uma expansão muito grande, né, da agricultura, né? E também da pecuária. Então, os produtores estão cada vez mais, né, interessados em integrar esses dois sistemas, né? Ainda mais agora com o aumento aí da arroba do boi. É um sistema que você consegue, né, recuperar a pastagem degradada. É um sistema que você consegue trabalhar com o cultivo da soja. Colheu a soja, você consegue entrar com milho, consorciado com braquiária. Esse braquiária tem um papel fundamental na construção de perfil de solo, né? Depois você vai entrar com plantio direto. Então você consegue colher o milho, entrar ali ainda com gado para comer o resíduo do milho, para se alimentar da braquiária e você ainda consegue fazer o plantio direto na área. Outra modalidade é a lavoura-floresta, né, que constitui os dois sistemas, tanto a lavoura como a floresta. É um sistema que pode ser realizado aí por quem não pratica ou não tem interesse em praticar pecuária, ou muitas vezes uma região que não tem demanda, né, para pecuária, ou que não tem aptidão. Né, você pode trabalhar com lavoura, ou também você pode trabalhar com lavoura ali enquanto a floresta se desenvolve, né? Porque nesse período aí, enquanto ela está se desenvolvendo, você não pode entrar com gado, né? E após as árvores atingir um porte, né, que você já pode entrar com gado ali sem danificar essas árvores, você entra com pastagem. Né? Temos também a integração lavoura-pecuária-floresta, ou melhor dizendo, pecuária-floresta, que é um sistema que constitui os dois sistemas, né, tanto a pecuária como a parte florestal. É bastante adotado também pelos pecuaristas, né? Vocês podem ver aqui nessa imagem, né? Principalmente pela questão do bem-estar animal, né? As pesquisas científicas já comprovaram, né, que o boi ganha mais peso no ILPF, que as vacas produzem mais leite, né? Que a taxa de prenhez também ela é mais alta. Então, o pecuarista também, né, se ele está na região que tem demanda também para madeira, ele também se interessa bastante. Lá no Mato Grosso,
O pessoal trabalha bastante, né, com a integração pecuária e a teca, né? A teca lá é uma espécie bem plantada para uso mais nobre, né? E é um estado muito quente, então você consegue, né, através da, das árvores aí, né, favorecer aí vamos dizer assim, um microclima aí para o boi, né? E temos a integração dos três sistemas, né? Lavoura, a pecuária e a floresta, né? Então, nesse sistema, inicialmente, você pode entrar com a lavoura, né? Enquanto as árvores se desenvolvem, e depois entrar com o pasto, né? E o boi no sistema. Então, mas como que eu vou selecionar, né? Dessas diferentes modalidades que existem aí do LPF, né? Então, eu elenquei aqui oito oito fatores aí que eu acho que é importante, né, na hora de decidir qual sistema adotar. Então, o primeiro deles aqui é as condições edafoclimáticas. Então, você tem que avaliar bem na sua propriedade, né, questão de clima, solo, topografia, altitude, qual que é a precipitação, né? E a partir daí você vai avaliar qual sistema adotar, né? Por exemplo, né, se eu tenho uma topografia bem acentuada, né, vamos dizer, e fica inviável, por exemplo, eu entrar com lavoura nessa área. A não ser que eu vou fazer de forma manual, né, que seja uma área pequena. Mas se eu precisar entrar com a colhedeira para colher soja, para colher o milho, entrar com a ensiladeira, né, para fazer a silagem de milho ou do soro, entrar com a plantadeira para plantar isso aí dificulta um pouco. Mas todos esses essas condições edafoclimáticas que eu acabei de mencionar devem ser avaliadas, né? Precipitação também é uma delas, muito importante, e o solo também. O mercado, né? Mercado para os diferentes produtos, muito importante, pessoal. O mercado deve ser avaliado. Então, você não tem porquê, né, plantar floresta na sua área se você não tem mercado para madeira, né? Então, vamos trabalhar com aquilo que tem mercado aqui na nossa região. Recursos humanos, né? Os sistemas integrados de produção, pessoal, eles é um sistema que demanda muita mão de obra, né? Que isso chega a ser até, a um certo ponto, muito bom, né? Pelo ponto de vista social, né? Um sistema que há uma geração de emprego muito grande. Recursos financeiros disponíveis, né? Quais são os recursos que você tem disponíveis, né, para implantar o sistema? Tem sistema que às vezes vai ser um pouco mais barato, tem, se você vai fazer um sistema completo, ele vai ficar um pouco mais caro. Fontes de financiamento, né? Hoje já temos linhas de crédito aí para esse tipo de projeto, programa ABC. Disponibilidade de assistência técnica, né? Se você vai precisar contratar um técnico, né? Uma consultoria ou tem algum programa, né, que possa te assistir lá na tua propriedade, né? O Senar, o Embrapa, outro órgão aí de extensão rural do, da sua região. Oferta de insumos, né, serviços, mão de obra. Então, isso é uma questão também importante, né? Oferta de insumos, né? Se aquele determinado sistema que eu vou adotar na propriedade, eu vou conseguir comprar os insumos, né? Você tem oferta, por exemplo, de mudas, você tem oferta de calcário, você tem oferta de adubo e etc. Infraestrutura, armazenamento e processamento. Na propriedade, eu tenho infraestrutura, né? Que dá para implantar o sistema, né? Ou eu vou conseguir alugar uma plantadeira, uma colhedeira, ou eu já tenho um tratorzinho, uma grade, né? Armazenamento, eu tenho um galpão ali para armazenar o meu adubo que não pode molhar, armazenar a produção que eu vou colher, ou até às vezes processar algum tipo de produto. Logística de transporte da produção. Isso é importante também, porque ela parte desde o início, né, quando você vai comprar todos os insumos, né, que você vai precisar, né, ter essa boa acessibilidade aí para receber seus produtos, uma carreta de calcário, um caminhão de adubo, né? E também na hora de escoar a sua produção. Então é uma questão que tem que ser avaliado também. O planejamento do plantio das árvores no sistema, né? Então sempre é uma pergunta frequente, né? Como que eu vou implantar a minha floresta, né? Como que eu planto as árvores? Essa é uma pergunta que os produtores sempre perguntam. Então o plantio dessas árvores, ela vai depender da finalidade da produção das suas árvores.
Então, geralmente, sistemas integrados, podemos trabalhar com linhas simples, né? Linhas duplas, linhas triplas, até 4 linhas, né? No rank, que nós chamamos. Se eu vou trabalhar com uma finalidade para um uso mais nobre, madeira para serraria, né? Posso trabalhar apenas com uma linha, né? Quando eu trabalho com 3 linhas, né, visando madeira para energia, praticamente a linha que eu vou conseguir utilizar é só a do meio, né? Vou ter que tirar essas 2 linhas laterais depois para uso na propriedade ou para vender para energia, porque elas acabam entortando um pouco, né? Competindo por luz ali, né? Em busca da luz e entortando um pouco para o lado. Então, para uso mais nobre, ela acaba ficando inviável, né? E você vai utilizar apenas essa linha central. E como plantar essas árvores, né? Como fazer a exposição das árvores no campo, né? Então, geralmente o pessoal indica, né? Plantar leste-oeste, certo? Então, mas tem que ser avaliado, principalmente, pessoal, é a declividade do terreno. Como que é o seu terreno aí da sua propriedade? Se você tem uma topografia plana, pode plantar leste-oeste, que vai dar certo, né? E você vai ter aí uma maior concentração da luz entre as linhas, né? Agora, se você tem uma área que tem uma topografia mais acentuada, né? Declividade maior aí, você vai ter que trabalhar com essas árvores em nível, né? Então, você vai fazer o terraceamento aí, as curas de nível, e plantar essas árvores em nível. Esse é o indicado, né? A inserção dessas árvores aí vai depender também da proteção dos demais componentes. O que que você quer priorizar? Não, eu quero priorizar a minha lavoura, então posso trabalhar com espaçamento mais amplo, né? Entre os ranks. Priorizar a minha pastagem, trabalhar com espaçamento mais amplo também. Não, eu tenho uma boa demanda para madeira aqui, eu quero produzir tanto carne, né? Tanto pasto, como madeira também, né? Então vamos priorizar também as madeiras. Vamos adensar um pouco mais, vamos colocar 2 linhas ou 3 aqui no ranking. Essas espécies, né, o desejável, né, que você vai implantar, é que elas tenham algumas características aí desejáveis. Não que outras espécies, né, que eu não vou mencionar aqui, não possam ser implantadas, mas o ideal é que elas apresentem, né, uma arquitetura de copa favorável, né? O ideal aí seriam as espécies que têm uma copa, que tem um crescimento aí, né, monopodial. No caso, essa imagem aqui, a teca, né, ela apresenta esse comportamento. O eucalipto também, né? Mas outras espécies também podem ser implantadas sim, mas claro, tem que ser pensado o espaçamento, né? Por exemplo, tem espécies que tem uma copa muito grande, né? Como o cajueiro, talvez você vai ter que fazer uma condução de copa aí, e pensar num espaçamento bem mais amplo. Essa espécie ela tem que ter uma facilidade, né, de estabelecimento do campo, um crescimento rápido é o ideal, é tanto que o eucalipto hoje é um dos mais plantados, exatamente por isso, porque se você vai entrar com pecuária no sistema, né, você tem pressa para que essas aves cresçam rápido, para que você possa entrar no sistema com o gado. E essas aves elas precisam ter um porte adequado, né, para que você entre com o gado e eles não danifiquem as suas aves, né? Então, o eucalipto aí ele tem essa característica, né, de crescimento rápido, com 1 ano e meio você já consegue entrar com gado no sistema. Essas espécies também elas têm que ter ausência de efeitos tóxicos aí para os animais, né? Você não vai plantar barbatimão no seu sistema porque o barbatimão eles vão comer a vagem aí do barbatimão e vão se intoxicar, né? Ausência de efeitos alelopáticos, né, sobre as forrageiras e cultivos agrícolas. Aqui um pouco sobre as fases do planejamento do projeto, né? Então, a primeira coisa, pessoal, quando vamos implantar um projeto de EPF, tem que fazer um diagnóstico da propriedade, né? Um raio-x, né? Aí vamos à propriedade, faz uma visita técnica, observa se ela atende, né, toda a questão legal, ambiental, né, APP, reserva legal, o que já foi produzido naquela área, qual o histórico de produção, já foi realizada alguma correção de solo, quais os problemas que o produtor teve, problema com formiga, problema com cupim. Então tem que ser feito um diagnóstico, um raio-x da propriedade. Tipo de solo, clima, qual que é a precipitação ali do local, qual que é a altitude, acessibilidade, todos aqueles
requisitos que eu falei lá para a adoção dos sistemas de LPF devem ser considerados aqui também. Planejamento da produção. Então, o planejamento da produção ele tem que ser pensado, né, de acordo com o objetivo, né, do seu projeto. O que eu vou produzir? Para que eu vou produzir, né, meu produto? Para quem que eu vou produzir? Para quem que eu vou vender esse produto? Tem mercado? Não tem? A logística, né, é importante. Como que eu vou escoar minha produção? Como que eu vou comprar os meus insumos necessários para implantar o meu projeto? Outra fase é o estudo de mercado, que é muito importante, né? É aquele onde você vai avaliar se realmente você tem mercado para aqueles diferentes produtos que você vai produzir no sistema. A escolha do sistema ILPF, né? Então, é com base em todos aqueles critérios que eu já falei anteriormente. E a escolha do arranjo de plantio é com base tanto no seu objetivo, né, como também na objetivo do sistema, né, o que você quer priorizar, como também no objetivo, na finalidade que você vai dar para a madeira. Então, aqui alguns benefícios, né, dos sistemas integrados de produção. Então, temos inúmeros benefícios, né, e eu só elenquei aqui alguns deles que eu acho que são importantes. Então, manejo e conservação do solo e da água, né, se, claro, for feito de forma adequada. Utilização racional dos insumos, né, esse sistema proporciona isso, né. Então, dentro da mesma área, eu vou fazer uma única correção de solo, vou produzir carne, vou produzir lavoura, vou produzir madeira. Então, eu tenho um maior aproveitamento aí pelos sistemas também, né. As árvores, por exemplo, elas conseguem captar os resíduos da lavoura, né, insumos em profundidade, há uma ciclagem de nutrientes aí, manejo integrado de pragas e plantas daninhas, mitigação do déficit de forragem na estação de seca, né? Então, um dos principais problemas, pessoal, da pecuária brasileira é seca. É seca, é vento e é geada. Então, por exemplo, com a inserção de árvore no sistema, nós já conseguimos aí mitigar os efeitos da geada na região sul do Brasil, que é um problema para a pastagem, como também para o boi, né? A geada ficou muito forte, às vezes chega a matar o gado. E a questão de seca, porque é um período onde a gente tem um déficit, né, de forragem para os animais. Então, com o sistema integrado de produção, a gente consegue ter maior, né, produtividade, consequentemente, maior... Você diminui, né, aí esse déficit de forragem nesse período aí de seca. Mitigação das emissões de gases de efeito estufas, né? Isso está relacionado ao desmatamento, né? Que se você integra, você aumenta a produtividade por área, você intensifica, né, o uso da área e você não precisa abrir novas áreas. E também, né, o sequestro de carbono aí pelas árvores, né? Então hoje já temos até o carne carbono neutro, né, que basicamente a árvore neutraliza aí o que é emitido no sistema pelo boi, né, que no caso é o metano. Redução da pressão para a abertura de novas áreas, aumento da produção, pessoal. Então, aumento da produção de grãos, aumento da produção de carne, aumento da produção de leite no sistema, aumento da taxa de prenhez no sistema também, isso já é comprovado cientificamente, aumento da lotação animal, né, de UAR por hectare, unidade animal por hectare. Então, tem regiões do Brasil hoje que nós ainda produzimos 0,5 UA por hectare. Ou seja, se eu produzo 0,5 UA por hectare, eu preciso de 2 hectares para produzir uma cabeça de gado. E hoje no sistema nós já conseguimos aumentar isso muito, né? Para 3, para 4, acima até de 5 UA por hectare. Oportunidade de mercado, né? Sustentabilidade econômica. Isso é um ponto muito importante também, porque que está exatamente atrelado às mudanças, né, dos padrões de consumo da população. Isso abre portas, né, para o mercado internacional, né, para vender os nossos produtos para o mercado internacional, né, a gente fica bem visto aí, né, estamos produzindo com sustentabilidade. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre experiências, né, na prática com ILPF. Então, vou falar um pouco de um projeto que eu fui coordenador técnico, né, no estado do Tocantins. O nome desse projeto chama Campo Sustentável.
É um projeto que foi, né, captado aí o recurso pela Secretaria de Meio Ambiente, né, um recurso internacional, né, que visava, né, aumentar a produtividade, né, da pecuária no estado, né, recuperar a pastagem degradada no estado do Tocantins. Então, eu queria só mencionar alguns nomes aqui, né, que não poderia deixar passar, né, falar aqui em nome de alguns parceiros que foram fundamentais para a realização desse projeto. A Tayana, né, que no caso era analista ambiental lá da Secretaria de Meio Ambiente, que era a coordenadora do projeto. Também os parceiros da Embrapa, né, no caso Pedro, o Cláudio, né, o Alexandre, o Rodrigo, foram pessoas fundamentais aí para a gente poder ter êxito aí na execução desse projeto. Bom, então esse projeto, né, a gente trabalhou com 3 propriedades, mas aqui nessa apresentação eu vou apresentar apenas uma, né, que é a Fazenda Dois Irmãos. A fazenda fica localizada no município de Pium, estado de Tocantins. E eu vou falar um pouco para vocês sobre todas as etapas, né, que foram realizadas na implantação do projeto de LPF nessa fazenda. Bom, então a primeira coisa que foi realizada foi uma visita na fazenda, né? Fizemos exatamente aquilo que as fases do planejamento mencionam, né? O diagnóstico da propriedade, né? Que é o primeiro. Então, fomos na propriedade, avaliamos solo, avaliamos precipitação, avaliamos o histórico da área, o que era produzido. Fizemos um raio-x dessa área. Como vocês podem ver na imagem, né, é uma área, uma pastagem degradada. Tinha sido plantado eucalipto aí, então a área também precisava fazer de estoca, né? Tinha bastante cupinzeiro, bastante suja também, então teria que fazer a limpeza. Uma área com um relevo plano, né? Uma área plana. Então nessa área a gente não teve problema com implantar as árvores em nível, né? A gente plantou no sentido leste-oeste. Uma boa acessibilidade aí também para a gente receber os insumos, né? E também para escoar a nossa produção. Infraestrutura, né? O proprietário ele tinha uma certa infraestrutura, né? Tinha uns 2 tratorzinhos que dava para resolver o nosso problema. Grade, tinha espalhadeira de calcário, tinha um galpãozinho que dava para armazenar os produtos, né? Isolamento da área também é uma questão importante, né? Porque se você tem gado na sua área, né? Essa área ela vai ter que ficar isolada aí por um período até você poder entrar com o gado nela. Bom, aí a questão do planejamento, pessoal. O planejamento do sistema, ele deve ser feito, né? Entre o técnico e o produtor. Então, o técnico ele nunca pode chegar no produtor impondo, né? Para ele o que ele tem que produzir. Então, eu sempre digo que o técnico ele tem que ter um bom relacionamento com o produtor, para que eles possam sentar, conversar, para que o técnico possa explicar para ele o que é melhor, né? E que ele possa entender. Então, né, sentei com o seu Getúlio lá no Pium, né, tomando um café lá na fazenda e fomos definir como que seria o nosso sistema. Então, a gente definimos que iríamos trabalhar com lavoura, seu Getúlio quis trabalhar com milho e sorgo forrageiro para silagem, né? Então ele já tinha um objetivo definido, silagem. Silagem para quê? Para alimentar o próprio rebanho ele, que ele tem, né? E fazer um confinamento. A pecuária, no caso, o boi Nelore para corte, né? Para vender para o frigorífico lá em Paraíso, Tocantins. E o componente florestal, né? Seu Getúlio optou por trabalhar com eucalipto, né? Porque ele tem uma demanda lá na região, frigorífico lá de Paraíso, para madeira, para energia, né? Então já tem um mercado certo. Então a gente trabalhou com eucalipto aí nesse espaçamento 3 por 3 por 24 metros, né? Implantamos 4 clones aí para diminuir o risco, né? VM01, 144, 2034 e o 1980. Então esse espaçamento, né, das árvores ele foi discutido com o produtor. Aqui eu vou falar para vocês um caso interessante, é que seu Getúlio, né, ele sempre falava que tinha um sistema de pecuária e floresta. Aí me levou lá para ver o sistema. E ele bem animado, né? Quando eu cheguei lá, umas árvores de eucalipto muito feias, né? Torta, morta. E não tinha uma moita de capim embaixo.
E ele falou que tinha plantado, que era pecuária e floresta. Então, o que que ele fez? Né? A intenção dele era boa, inicialmente, mas ele não teve nenhum tipo de orientação. Então, o que que ele fez? Ele plantou, né, as árvores em espaçamento 6, né, linhas simples, e entre essas linhas ele plantou em 6 metros. Então, praticamente, ele só teve capim ali o primeiro ano. Depois as árvores fecharam e nunca mais teve capim, né? Ou seja, teve um fracasso aí. Ficou um monocultivo, né? Improdutivo, que ele poderia ter plantado bem mais adensado, né? Para produzir madeira. Mas a intenção era produzir madeira e pasto. E se tornou não produzindo nem madeira e nem pasto. Então, por isso que o sistema tem que ser bem pensado. Então, quando eu sentei com o seu Getúlio, né? Para definir como que ia ser o plantio das árvores, né? Ele queria plantar 3 linhas, porque ele queria priorizar também a madeira, né? 3 linhas no renque. Mas entre renque ele queria colocar 10 metros. Aí eu fui explicar para ele, seu Getúlio, vamos ter o mesmo problema. Sombreamento não vamos ter pasto. O senhor não quer priorizar pasto? Tem que colocar um espaçamento mais amplo, né, entre os renques. E aí outra coisa que a gente tem que pensar é no dimensionamento dos seus implementos agrícolas, que vão ter que fazer gradagem entre esses renques, vão ter que fazer colheita, vão ter que fazer plantio. Então fomos lá medir plantadeira, fomos medir colhedeira e fomos pensar, não, aí definimos um espaçamento de 24 metros. Né? E numa menor quantidade, né, plantamos também mogno africano para serraria. Um espaçamento 3 por 24 metros. Bom, falando um pouco aqui agora sobre as etapas operacionais. Né? Então, como vocês já observaram, né, no raio-x da área, né, tínhamos uma área bem suja, feia, pasto degradado. Então, precisamos fazer a limpeza dessa área aí, né? Estoca, tirar cupim, fazer toda a limpeza dela. Depois da limpeza, né, entramos com a gradagem pesada, né, para descompactar o solo, né, e fazer toda a limpeza da área. Vocês podem ver aí na imagem, né, o tratorzinho do Getúlio, um CBT lá, sem capota, mas resolveu o nosso problema. Feito isso, fizemos as coletas, né, de amostra de solo, né, isso é primordial, é que a gente conhecer a saúde do nosso solo, né, como que está, o que precisa ser corrigido. Então está aqui a nossa equipe de coleta de solos, né, sorrisão da Tayana aí, que era a nossa coordenadora, né, bem feliz aí nesse sol de 40 graus no mês de julho lá no Tocantins. Então essas amostras de solo foram enviadas para o laboratório, né, depois recebemos o diagnóstico, né, e fizemos todas as interpretações de quanto que precisaria ser aplicado de calcário, quanto que ia ter que corrigir de fósforo, potássio e etc. Então, né, aqui, né, a etapa da calagem, né, fizemos com base na análise de solo e com base no implemento que nós tínhamos para incorporar esse calcário no solo, né, nós aplicamos 2 toneladas por hectare de calcário dolomítico nessa área. Fizemos a aplicação e depois uma gradagem também para incorporação desse insumo. Abertura das linhas, né, de plantio. Como vocês podem ver nessa imagem, né, a gente fez com um implemento aí, vamos dizer assim, adaptado. Né? Isso é um sucador de abertura de covas, de linhas aí para cana, para abacaxi. Né? Para abrir linhas para plantar árvore, o ideal seria um sucador, um subsolador, aliás. Né? Subsolador, né, que ele abre a linha e ele já coloca o fósforo, né, em profundidade. Então, seria ideal, mas a gente não tinha na fazenda, tentamos alugar, não conseguimos. E tinha esse implemento lá largado lá e um dia olhando ele, falando, rapaz, esse implemento de repente dá certo. E usando e realmente deu certo, a gente mediu aí, ele fazia aí uma profundidade nessa linha até de 40 a 60 centímetros de profundidade. Então a gente, depois de aberto as linhas, né, a gente, aqui a parte do preparo das mudas, né, é uma fase importante, né, você prepara uma solução com regente, que é para combate cupim e enraizamento aí das mudas. Nessa área, né, o seu Getúlio já tinha tido problema, né, com cupim nas mudas que ele plantou em plantio anteriormente. Então a gente usou essa solução do regente e graças a Deus não tivemos problema com cupim. E também uma solução com adubação fosfatada, né, que é o MAP purificado, que é uma adubação que ajuda aí no enraizamento da muda em campo. Então feito isso, fomos para campo, né, realizar o plantio, né. O plantio ele foi realizado nas linhas, né, a gente usava um gabarito para medir,
a distância entre cada árvore, que era 3 metros. Então, ia uma pessoa medindo na frente, né, com um gabarito e colocando já o fósforo, né, em profundidade. Então, a gente colocou aí 140 gramas, né, por cover super simples, né, com base na análise de solo. E uma semana depois, né, de realizado o plantio, a gente fez a adubação com NPK, 140 gramas também por planta, né, o NPK 10, 28, 20, onde a gente colocava ali em torno de 10 a 20 centímetros da muda, a gente abriu duas corretinhas lateral e colocava o NPK. Bom, plantio da lavoura. E do capim. Aqui, pessoal, eu gostaria só de mencionar uma coisa, né? Que vocês podem já ter observado. Então, é um grande desafio, né, trabalhar com o sistema integrado de produção, tanto para o produtor como para o técnico. Porque vocês vejam só, né? Você trabalha com floresta, você trabalha com pasto, pecuária, e você trabalha com lavoura. Então, são várias habilidades aí que você tem que ter, né? E para o técnico, não é diferente, né? Então, o cara se forma lá em engenharia florestal, está acostumado às vezes a lidar mais com floresta e tal, mas aí quando ele vai trabalhar com o sistema LPF, ele tem que entender e tem que saber de lavoura, tem que saber de floresta, tem que saber de pasto, tem que saber de pecuária, e se ele não sabe, ele vai ter que estudar e vai ter que ter pessoas para ele ligar e perguntar. Então, na execução desse projeto aqui, eu incomodei demais o Cláudio e o Pedro, né, lá da Embrapa Pesca e Aquicultura. Então, eu sempre estava ligando para o Cláudio, né, para tirar minhas dúvidas, né, e no final deu tudo certo, graças a Deus. Na metade dessa área foi o milho, né, o AG51, espaçamento de 50 centímetros, de 3 a 4 sementes por metro linear, que resulta em torno de 70 mil plantas por hectare. E o sorgo, né, que no caso foi o BRS Ponta Negra, espaçamento de 50 centímetros, 4 a 4,5 sementes por metro linear, resultando em torno de 90 mil plantas por hectare. E o capim, né, implantado, a forrageira, foi o capim tamani, né? Foi até uma indicação aí da Embrapa, né? Nós fizemos esse plantio a lanço aí, né, em torno de 5 kg por hectare. E como que nós fizemos, né, o plantio dessa forrageira? Nós plantamos no mesmo dia do plantio da lavoura, mas antes, né? Antes de plantar a lavoura, né? Para que esse trânsito das máquinas, né, da plantadeira, pudesse fizesse esse papel de incorporar a semente aí do tamanho, né, no solo. A semente já tem que ficar pelo menos aí a 5 centímetros incorporada. É o ideal para que você tenha uma taxa de germinação boa. É adubação, né? Do milho e do sorgo, né? Adubação de semeadura. No caso, a gente colocou 400 kg por hectare de NPK, né? 5,25,15. Essa adubação foi realizada com base na análise de solo e também nas produtividades aí esperadas, né, para o milho e para o sorgo. Aqui é uma adubação de cobertura no componente florestal, né? A gente colocava a adubação de cobertura também nas encovas laterais, ali na saia da muda, né? Na projeção da copinha dela ali. Colocamos 30 gramas, né, por planta do iorim, 45 dias após o plantio. 50 gramas de NPK 20020, 45 dias após o plantio também. E fizemos uma adubação também de 10 gramas, né, de ácido bórico por planta. Período de 30 a 40 dias ali antes de finalizar o período chuvoso. Então essa adubação com boro ela é importante, né, principalmente para você não ter problemas aí nesse período de seca. Adubação de cobertura na lavoura, né? A gente fez, além da adubação de semeadura, a gente parcelou essa adubação, né? Do milho e do sorgo em duas parcelas, né? Para que a gente pudesse atingir aí a nossa produtividade esperada. A adubação de cobertura, a primeira a gente fez de forma manual, né? A gente não tinha implemento. Então, eu coloquei 5 pessoas entre o renque, né? E pesei quanto que o balde cabia de adubo, né? E a gente fez umas contas e conseguimos aplicar os 200 kg por hectare de NPK 20020. A primeira cobertura, quando esse milho aí tinha em torno de 4 a 6 folhas. E a segunda parcela, né, aplicamos 200 kg de ureia, né, quando a planta tinha de 8 a 10 folhas. Isso para o milho. Né? Para o sorgo, na primeira parcela a gente aplicou 200 kg por hectare de NPK 20020.
e quando a plantinha de 4 a 6 folhas, e a cobertura de 135 kg por hectare de ureia, quando a plantinha de 8 a 10 folhas. Essa segunda parcela aí de adubação, o milho já estava grande, né? Então ficava um pouco complicado fazer ela de forma usando balde aí, né? E o pessoal aplicando a lança, então a gente utilizou um implemento que tinha lá na, na fazenda, né? Um equipamento costal. E aí a gente colocava a pessoa com esse equipamento em cima da carroça e o trator ia no renque ali das árvores, né? Entre as árvores, e ele ia aplicando, né, adubação. Também deu muito certo. Então, aqui nessa imagem vocês podem ver, né? O pessoal aplicando defensivo agrícola, né, no milho. No sorgo, né, a gente observou que ele é bem resistente, a gente praticamente não teve problema com lagarto, mas no milho a gente teve que fazer 2 aplicações. Então, o pessoal usou o mesmo equipamento que usou para fazer a adubação, né? E o trator, a pessoa ficava em cima da carroça ali, o trator ia puxando, né? Ia passando entre ali no plantio das árvores e ele ia aplicando ali na lavoura. Aqui só para mostrar, né, que como que ficou, né, o projeto. Tivemos muito sucesso, né, tanto na produção do milho como na produção do sorgo. Nessa imagem a gente pode ver também as árvores aí, né, limpas. Então a gente fez os tratos culturais, né, necessários, é, fez a aplicação de Roundup, né, para eliminar aí o mato competição das árvores. Isso é importante nessa fase inicial, né? Depois, quando as árvores sombreiam, praticamente você não tem mais esse problema, né, de mato competição embaixo, mas na fase inicial tem que ser realizados os tratos culturais aí de combate ao mato competição. Um probleminha que nós tivemos também, a gente plantou a lavoura muito próximo da muda, né? A gente deixou em torno de 50 a 70 centímetros, pessoal. E o sorgo ele é muito agressivo, então ele competiu bastante aí com as árvores. Então o ideal é que deixe aí pelo menos 1 metro aí de distância, né? Mas depois esse sorgo foi tirado, né? E as árvores voltou ao seu crescimento normal. Então aqui é a fase de colheita, né? Nessa imagem pode ver 2 implementos de colheita, né? Um que é puxado pelo trator, né? O trator puxa a ensiladeira e a carroça, né? E ela já vai colhendo e jogando a silagem dentro da carroça. E essa segunda é bem mais, uma máquina mais produtiva, né? É tipo uma colhedora de milho, né? Onde que ela tem uma plataforma, né? Que ela vai colhendo. E você precisa de um caminhão ali acompanhando, né? A parte de ensilagem, né? Tem que ser feita com bastante cuidado, né? Essa silagem ela vai sendo depositada ali pela caçamba ou pelo trator em camadas, né? E você tem que ter um trator ali com a lâmina para ele ir arrumando esse monte, né? E compactando ele, né? Então nós não podemos deixar espaço vazio lá dentro dessa silagem, né? Então o trator vai passando para lá e para cá e vai compactando ela. Feita essa compactação é hora de cobrir, né? A ensilagem, né? Então essa lona ela tem que ficar bem vedada, né? Bem esticada, não podemos deixar entrar ar. Esse é o segredo, não pode deixar ar preso e não pode deixar buraco para o ar entrar. Então ela tem que ser bem vedada, né? As lateral, o ideal é que você faça com vede ela ali com solo, né? Para evitar problemas. E feito isso, depois de 40 e 60 dias, você já está com a silagem pronta para alimentar o seu rebanho. Aqui como que o projeto está hoje, né, em 2021. Então aqui nesse projeto pode ver, né, a primeira imagem, o solo bem coberto ali com tamanho. Seu Getúlio já entrou com feijão aqui entre alguns renques, né? Então está produzindo. E está com 18 meses, seu Getúlio já entrou também com boi, com vaca de leite no sistema. Está bem animado lá com o sistema. Teve uma parte também que ele já mudou a pastagem, né? Como eu falei inicialmente, o tamanho mais era para ficar no sistema inicialmente para cobertura de solo. Mas depois, para alimentar o gado, o seu Getúlio já entrou em alguns renques aqui, que ele dividiu essa área em piquetes. Entrou com Zuri, né? Porque ele está produzindo leite lá também. E, para finalizar, gostaria de falar também de um experimento, né? Que nós instalamos lá na fazenda do seu Getúlio, fazenda dos irmãos, né? Um experimento instalado com apoio, né? Do produtor, né? Que ficou bastante interessado, que é o caso do seu Getúlio, né? A Embrapa, em nome aí do Alisson, né? Parceirão nosso, né, na execução de todo esse projeto e desse experimento, né, o Alisson Moura, que é pesquisador da Embrapa Florestas, mas ele fica locado lá na Embrapa Arroz e Feijão em Goiânia. Parceirão nosso aí.
Então aqui nessa foto, né, tem o Alisson aí, tem eu, tem esse gaúchão aí que é o Celso. Celso é engenheiro florestal e é gerente lá da Eco Empreendimentos, no Piauí, né? Eles fornecem mudas aí, produzem mudas lá no viveiro. E ele doou, né, bastante material para a gente testar aí, né? Então, agradecer também a Eco Empreendimentos, em nome aí do Celso, pelo todo o apoio. Então, tivemos apoio também na execução desse experimento, né, do CNPq, né? Até coloquei aqui nessa apresentação o processo, né, modalidade, no caso é auxílio à pesquisa, né? Então, foi um experimento que nós instalamos, né, numa área de 2 hectares, né, em DBC. Foram testados 35 clones, 5 plantas por parcela, 7 repetições e um espaçamento de 3 por 4 metros, né? Então, as pesquisas são importantes, né? São elas que desenvolvem, né, as tecnologias que nós usamos no campo, né? Então, esperamos aí que possamos, né, ter ótimos resultados aí desse teste clonal e que possa, né, disponibilizar, né, os materiais mais adequados, né, para a região de Tocantins, tanto para a produção de madeira para energia, como para multiprodutos. Então, essa é a foto de 2019, né, a implantação do projeto, e como que o projeto está hoje, né, em 2021, teste clonal. Com um ótimo desenvolvimento lá, e já foi feita a primeira medição, né, o Wallace está tabulando esses dados para que a gente comece já a, a pensar em começar a divulgar também algumas informações desse experimento. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos, né? Gostaria também de agradecer, né, ao seu Getúlio por todo o apoio que tem dado na execução de todo esse projeto, né? E de outros projetos aí também que a gente continua realizando. Então, para aqueles que têm dúvida ou interesse, né, em entrar em contato, né, de falar mais sobre o sistema, eu deixo aqui no final dessa apresentação o meu e-mail, né, e também o meu telefone, né, o WhatsApp aí, pode mandar mensagem que eu estou disponível aí para a gente conversar sobre o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Muito obrigado, pessoal.